Gênesis capítulo 25. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os assureus, os letuseus e os leomeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E, antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Macela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço, daquele que vive e me vê. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações, você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Gênesis capítulo 26. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela.
Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaque deu a esse poço o nome de Discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de Inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço. E, como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de Lugar Espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete, e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram um trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles, e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basimate, filha de Elon, 2 moças hetéias. Essas 2 mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca.